Segundo dia da primeira data FIFA da temporada 24-25, com mais jogos da Série B do Campeonato Brasileiro antes de começar os jogos de fato das seleções na Nations e também nas eliminatórias da América do Sul. Então, nessa terça-feira, falaremos mais sobre a Série B. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 3 de setembro. Bom, seguimos com uma grade fraca, como você já imagina, mas estou aqui te fazendo companhia. Vamos selecionar as melhores oportunidades dado a dificuldade que a gente tem nessa grade mais escassa, tá bom? Primeiro eu vou pedir o teu like no vídeo porque, claro, é um vídeo que poucas pessoas vão assistir, é um planejamento que gera menos interesse, mas estarei aqui junto contigo, beleza? Se você não é inscrito no canal, também fica o convite para você se inscrever. Vamos falar de Série B, que é onde a gente tem mais informação, né? Às 18 horas o Mirassol enfrenta o América e às 21h30 o Guarani enfrenta o Curitiba. Vamos primeiro falar do Mirassol, que é um confronto que tem uma cotação bem elevada para o time do Mirassol. Apesar dos dois estarem ali na parte de cima da tabela, né? O Mirassol dentro do G4 e o América próximo, com 4 pontos a menos, nós temos uma situação mais de disparate quando a gente coloca dentro e fora de casa. O desempenho do América fora, ele é preocupante. E a gente vai falar sobre isso e tentar entender se essa cotação de 2,20 do Mirassol não poderia ser um pouquinho mais baixa. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, dias como esse é muito importante você ter, porque você tem mais informação e de maneira mais rápida, tá? Primeiro, dá uma olhada no Mirassol em casa. 8 jogos de vitórias em 11 partidas, né? 8 vitórias em 11 partidas. 82% das vezes que ele jogou em casa, ele saiu na frente. Isso mostra uma iniciativa muito grande, né? 73% dos jogos que ele jogou em casa, ele não sofreu gol. Apenas 5 gols sofridos em 11 partidas. E em apenas 18% ele deixou de marcar. Somente uma derrota nos últimos 8 jogos. E essa derrota foi, deixa eu pegar uma colinha aqui, para o Botafogo de Ribeirão. Botafogo que está aqui no meio da tabela do campeonato. O Mirassol, então, ele é o terceiro colocado e o terceiro melhor mandante da competição. Já o time do América, como vocês podem ver, uma vitória apenas em 11 partidas e nenhuma vitória nesses últimos 8 jogos. O América conseguiu 4 empates seguidos, pontuou, então, 4 pontos em 8 partidas, mas teve 4 derrotas, né? Sai na frente com pouca frequência, fica sem sofrer gol com pouca frequência e falha em marcar em quase 50% dos jogos. Dá para perceber que em quase todos os quesitos o Mirassol ele é superior. Em relação à média, olha só, o time do Mirassol ele não é um time extremamente goleador, 1,45 ali de média de gols marcados, mas é muito forte na defesa e o time do América não consegue chegar a nenhum gol por jogo marcado e chega a um gol por jogo sofrido. Dá pra gente perceber então que é um jogo que tem uma tendência de ter de 1 a 2 gols e qualquer coisa acima disso vai ser fora do contexto. Não que não possa acontecer, mas vai ser um pouco mais, assim, algo surpresa, né? Por quê? Porque o América, apesar de ter uma defesa relativamente frágil, sofreu apenas uma média de 1 gol por jogo e não chega a um gol marcado por partida. E o time do Mirassol, apesar de ter um ataque muito bom, não chega a 2 gols por jogo e tem uma defesa muito sólida. O time do América precisa de mais finalizações no alvo para marcar um gol, como é de se imaginar. O primeiro tempo do Mirassol ele é muito superior, ele tem bem mais vitórias, nenhuma derrota, nenhum gol sofrido e 8 gols marcados. Então pode ser um bom momento aqui de correção de preço. Já no segundo tempo você ainda tem o Mirassol vencendo mais, perdendo menos, marcando mais gols, porém também sofre uma quantidade um pouco maior e aí quase que equipara o número de gols sofridos. O América tem uma excelente bola aérea, marca muito de cabeça a equipe do América. 64% dos jogos do América fora de casa foram over 1,5 e apenas 55% dos jogos do Mirassol em casa com over 1,5. Então o cenário de gols ele não me agrada. De verdade, a não ser que a gente tenha uma odd muito alta aqui no over 1,5, que não é o caso. Tá? Então, ao longo do jogo, em um cenário de desvantagem, um placar obviamente já aberto, com os dois times se atacando, se degladiando ali, talvez buscar um over limite. Agora, partir do jogo pensando em gols antes de entender o contexto, eu não gosto. E dado o que a gente viu aqui do Mirassol e do América, essa cotação do América ela acaba ficando baixa, né? Por mais que nos últimos jogos fora, o América tenha conseguido alguns empates e tenha sofrido poucos gols, essa cotação do América ela me parece baixa. O time do Mirassol poderia estar com uma odd mais baixa e a do América poderia estar com uma odd mais alta, tá? Eu não acho ruim esse empate anula do Mirassol, se você é um punter. Se você é um trader, eu gosto de pensar nessa correção de preço, tá? Acho que esse primeiro tempo bem sólido do Mirassol, se de fato ele conseguir repetir isso,
pode proporcionar uma oportunidade para se trabalhar contra a equipe do América em algum tipo de situação, né? Se for de fato uma pressão muito grande. No cenário, olhando assim de pré-jogo, eu vejo um pouquinho mais de valor pro lado do Mirassol pelo que ele apresenta em casa, tá bom? Guarani e Curitiba às 21h30. Aqui o mercado um pouco mais parelho, né? O time do Guarani ocupa aqui a última colocação do campeonato e aí a gente precisa entender o contexto de como que um time na última colocação ainda é favorito contra o Curitiba, que é um time de meio de tabela. Vamos entender por que isso, né? Nos últimos jogos, o Guarani vem de 3 partidas de invencibilidade, foram 2 vitórias e um empate, e o time do Curitiba não perde há 4 jogos. Ok, vamos dar uma olhada então no nosso PDF de apoio. O Guarani vinha numa sequência muito ruim, como dá para perceber, sempre da esquerda para a direita. Chegou a ter 2 derrotas consecutivas, mas aí embalou 2 vitórias e um empate. E essas vitórias foram contra o Brusque, em casa, venceu o Brusque, com todo respeito ao Brusque. Quando o Brusque joga fora, não é tão difícil assim. Vila Nova, isso aqui, apesar do Vila Nova também não ser um visitante tão bom, é um adversário difícil e empatou com o Santos em casa. Então, esse sim é um resultado muito bom. O Coritiba vinha numa péssima sequência. Talvez isso esteja influenciando o mercado. Depois conseguiu 2 vitórias contra o Sport fora e o Brusque fora. Vencer o Brusque fora, aí nesse ponto já é muito positivo. Vencer o Brusque quando o Brusque joga fora de casa é mais acessível. Agora, visitar o Brusque e conseguir uma vitória, aí é para se bater palma, o Curitiba conseguiu. Mas o Curitiba venceu apenas 2 partidas fora. Ele tem uma iniciativa, né, de sair na frente do placar menor do que o último colocado. Ele falha mais em marcar do que o último colocado. Ele fica menos jogos sem sofrer gol do que o último colocado. Ele marca menos gols do que o último colocado. Então, de fato, ou essa cotação aqui, ela tinha que estar exatamente assim, ou até mesmo o Guarani poderia ser um pouco mais favorito, tá? Mas eu vou levar em consideração que essa cotação está correta. Olha que loucura. O time do Guarani, que é o último colocado, precisa da metade das finalizações no alvo para marcar um gol, em comparação ao Curitiba, que é meio de tabela. Olha como o desempenho fora de casa ruim do Curitiba está influenciando o Curitiba, porque provavelmente em casa ele é um dos melhores. Se ele tivesse um desempenho fora de casa um pouquinho melhor, ele estaria brigando pelo acesso, né? Então, o primeiro tempo do Guarani tem mais vitórias, mais gols marcados, porém mais gols sofridos. E no segundo tempo, o Guarani tem mais vitórias, menos derrotas e mais gols marcados, porém continua tendo mais gols sofridos. Esse é o calcanhar de Aquiles da equipe do Guarani. Um time que marca, mas que também sofre muito. 45% dos jogos do Curitiba fora apenas com 2 gols e 58% dos jogos do Guarani em casa apenas também com 2 gols. Não gosto de pensar no cenário de gols de partida, de pré-live, só olhando o jogo já meio que cravando. Num cenário de jogo desempatado, com um cenário de contra-ataque muito frequente, se você falar até eu quero buscar um over limit, show de bola. Agora, no início do jogo, já começar a pensar em 1,5, 2,5, 3,5, aí eu acho que é puxar muito a corda. Tá bom? Para mim, um jogo para correção de preço. Para você que é um Panther, no entanto, eu já acho um jogo mais perigoso para você se abraçar em alguém. Do lado do Mirassol, no jogo do Mirassol, eu vejo um pouquinho mais de valor do lado do Mirassol. A gente sabe que zebras podem acontecer, que o América pode dominar o jogo e vencer a partida. Mas que os números do Mirassol em casa são melhores, é verdade. Desse lado aqui do Guarani com Curitiba, eu já vejo um jogo realmente muito parelho, né? E aí, para qualquer lado que caia, não vai ser surpresa nenhuma. E por isso, eu não te aconselho a se abraçar em nenhuma equipe no pré-live. Se você, no ao vivo, estiver encontrando alguma leitura interessante, aí é por sua conta e risco. Tá bom? Não acho que seriam jogos interessantes no pré-live, como eu disse, para gols. Na Colômbia à noite, nós temos o Deportivo Pereira e Once Caldas. O Once Caldas é um time muito bem colocado nesse momento, né? Porém, fora de casa, o Once Caldas venceu apenas uma das 3 que disputou. Só que em casa, o Deportivo Pereira também venceu apenas uma. E eu tô aqui tentando entender por que a odd do Pereira é tão baixa. Essa cotação ela podia ser mais parelha. Então eu não duvido que esse dupla chance do Once Caldas tenha valor, tá? Vou deixar aqui como uma opção de jogo complementar. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Pereira venceu fora por 2-1, o Once Caldas venceu fora por 2-1, que é o cenário aqui, né? E o Once Caldas venceu em casa por 1-0. Então, geralmente é um jogo de ambas marcam, um jogo pegado, mas eu tô achando essa cotação do Pereira, pelo fato dele ter vencido apenas uma em casa, muito baixa. A não ser que tenha alguma informação que a gente não sabe, pode ser um jogo aqui para ficar de olho. Aí tem bastante Copa, né? Copa da Costa Rica, da Dinamarca, do Equador, da Eslováquia. Tem o Uruguai com o Clausura e na Venezuela o Táchira enfrenta o Angostura. Esse jogo aqui eu dei uma olhada, olha que loucura. O Angostura na apertura, ele tem 13 jogos com 7 vitórias e apenas 3 derrotas. Ele é o segundo colocado. E o time do Táchira
ele está na 9ª colocação, tem 13 jogos e 5 vitórias. Quando a gente coloca o time do Táchira em casa, ele venceu 5 das 6 partidas que disputou. Só que fora de casa, o Angostura venceu 4 das 7. Ou seja, teoricamente, é um bom visitante e um bom mandante. Então, essa cotação ela deveria ser um pouquinho mais alta, não deveria? Só que, olhando os últimos jogos do Angostura, a gente consegue perceber que são 6 derrotas em 7 jogos. Alguma coisa muito ruim está acontecendo com esse time do Angostura, por isso que essa cotação do Táchira está tão baixa. Se não fosse esse momento tão ruim do Angostura, essa dupla chance do Angostura também, na minha opinião, teria valor, ou mais 1,25 no handicap asiático do Angostura teria o valor. Mas como o momento do Angostura é muito ruim, talvez seja só um jogo pra gente ficar de fora, né? Vou colocar como um jogo complementar. Tem já aqui um jogo de seleção, mas eu vou deixar quieto. Vou deixar porque na quarta-feira, dia 4, já começa alguma coisinha e na quinta-feira, dia 5, a gente já tem América do Sul e Nations, jogos das seleções pra gente acompanhar. Beleza? O espaço tá aberto aí pra vocês. Se você não deu o like no vídeo no início, fica o convite pra você deixar agora pro YouTube divulgar pra mais pessoas. Afinal de contas, é um cenário de grade fraca e esse vídeo provavelmente não vai atingir muita gente, mas em dias fracos ou em dias com grades mais cheias, eu estarei aqui pra gente fazer esse planejamento juntos. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.